Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula de quinta-feira, toda quinta, 6 horas da noite. A gente vai continuar falando sobre a creatina. Aqui a segunda parte falando sobre a creatina. Vocês podem encontrar algumas aulas de alguns assuntos sobre nutrição esportiva, fisiologia. Eu vou deixar uma playlist aqui, né? E aí você vai olhando lá o que te interessar, o que você quiser aprender. A gente vai criando essa playlist aqui juntos aqui a cada semana. Toda quinta-feira, às 6 horas, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre nutrição, fisiologia, metabolismo, eu tenho um grupo no WhatsApp, que lá eu compartilho conteúdo semanalmente, tá? Com vocês. Então a gente vai começar a falar, na verdade, a gente vai continuar a falar sobre a creatina, né? A segunda parte, que eu pego alguns temas e divido, senão o vídeo fica muito grande, né? É até difícil para mim criar esse tipo de conteúdo, porque a semana é corrida, várias coisas para fazer. Então eu sempre dedico algum tempo para fazer esse modelo aqui de aula. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da creatina. E a gente vai falar, creatina mais carboidratos, melhor absorção? Acho que a gente já falou isso no primeiro vídeo, né? Alguma coisa sobre isso. Suplementação de creatina para vegetarianos. E se a creatina e a cognição têm algum tipo de fundamento à prescrição para você utilizar e para você falar que a creatina realmente melhora a cognição, memória, traz a pessoa amada em 7 dias, enfim, tudo o que depositarem de benefício da creatina. Bem, eu mostrei na aula passada, né, uma referência onde eu peguei todas as informações sobre o uso da creatina. E aqui, esse gráfico também faz parte desse estudo, onde ele também aborda sobre o uso da creatina para pessoas ali vegetarianas. O normal aqui, né, são os onívoros, as pessoas que têm uma alimentação sem nenhum tipo de restrição, por qualquer motivo. As pessoas que fazem... Aqui, deixa eu ver se o cursor está funcionando. As pessoas que fazem essa saturação de creatina, né, aquele processo de saturação que eu mostrei, eu acho que eu coloquei aqui também nessa aula. E as pessoas que consomem creatina junto com carboidrato ou carboidrato e proteína. Então, de primeira... Isso daqui, na verdade, representa o que uma pessoa, né, comum, né, comum, vegetarianos e todas as outras questões aqui, né, os que fazem saturação e os que usam creatina mais carboidrato. O quanto que essas pessoas aqui conseguem absorver de creatina, tá? O quanto elas conseguem ter de estoque de creatina no seu músculo, tá? Estoques totais de creatina muscular. Bem, e a gente vai começar a falar sobre os vegetarianos, né? Que têm níveis significativamente mais baixos de creatina muscular, já que não consomem a creatina na dieta, né, oriunda de carne e peixe. O que acontece? A gente pode, né, ter creatina de uma maneira natural, através da alimentação. A questão é, a quantidade de creatina nesses alimentos é muito baixa. Para você conseguir 3 a 5 gramas de creatina por dia, né, que é ali mais ou menos a recomendação para uma pessoa comum, né, de peso, né, comum, você adquirir isso através da alimentação seria uma quantidade enorme de carne ou de peixe, né, ou dos dois. A questão é que o custo é muito elevado e também a gente não sabe se isso seria benéfico olhando todo o cenário da alimentação, né? E a quantidade de creatina também é baixa. Por isso, a suplementação de creatina ela existe, né? Para justamente a gente ter só a creatina. Tá? Bem, isso explica porque vegetarianos respondem ainda melhor à suplementação. Ou seja, se você tem um paciente vegetariano, ou se você é vegetariano, se você consome a creatina, você vai ter uma boa absorção, você vai ter um bom desempenho ali na questão de absorver e guardar, né, depositar essa creatina no músculo. Tá? Os vegetarianos é um grupo especificamente que se beneficia, né, de uma maneira bem positiva utilizando a creatina. Já indivíduos normais, né, o vulgo afegão médio, os onívoros, né, possuem níveis basais maiores, em torno de 120 milimol por quilo de peso, devido à ingestão de creatina dietética, né, que normalmente a pessoa já tem ali na alimentação. Tá? Já uma pessoa que faz a saturação da creatina, ou seja, que utiliza 20 gramas por dia durante 5 a 7 dias, né? Depois disso ela não usa mais, ela usa só
a dose de manutenção, que é de 3 a 5, ela consegue elevar os estoques cerca de 20 milimol por quilo, atingindo 140 milimol por quilo de peso. Tá? Ou seja, se a pessoa faz a saturação com a suplementação de creatina, ela consegue estocar essa creatina, né, de forma mais rápida. Tá? E só para lembrar o carregamento, né, a saturação é uma conta de 0,3 gramas por quilo de peso. E aí, se você não quiser fazer a conta, você simplesmente utiliza 20 gramas de creatina por dia, de 4 a 5 dias. Tá? Ou de 5 a 7. E aí é uma questão individual. Tá? Fracionando em 4 doses ao dia. Isso para mim seria um problema, porque com certeza um deles eu esqueceria. Até um ou mais, né? Diga-se de passagem. Então tem que ver se realmente a saturação, primeiro, se é necessário você fazer a saturação, se é benéfico ou não para você no seu caso. Né? Enfim, tem que ser analisado de maneira individual. Já quem consome a creatina, suplementação de creatina com alguma fonte de carboidrato ou proteína, mais carboidrato, você tem um aumento, né, nesse depósito de creatina de uma maneira melhor. Tá? Isso aumenta ainda mais a absorção de creatina. Então você pode ver que quem faz a saturação consegue ali estocar 140 milimol, já quem consome a creatina com alguma fonte de carboidrato ou carboidrato mais proteína tem um estoque ali maior de 155. Tá? Isso ocorre porque a insulina estimula o transporte de creatina para o músculo, levando os estoques de até 155 milimol por quilo. E aí vem a grande pergunta. Vamos voltar lá no primeiro slide, que é a seguinte. Olhando esses dois casos aqui, significa que consumir a creatina junto com uma fonte de proteína ou carboidrato, ou só carboidrato, seja melhor? Visualmente aqui, realmente a gente pode ver que é melhor, né? Porque você tem um aumento desse estoque aqui de creatina. Mas beleza, é melhor. Isso significa que isso faz uma diferença em algum desfecho? Por exemplo, consumir carboidrato mais creatina vai ser realmente um diferencial, então você só vai tomar creatina com carboidrato ou só tomar creatina com carboidrato e proteína, que isso daí que vai fazer aumentar os estoques, isso que vai fazer a diferença? Não, tá? O desfecho clínico, ou seja, a repercussão que isso tem, né, a diferença que isso tem ali no final, que é o quê? Que é você melhorar o desempenho e, consequentemente, talvez ter hipertrofia, porque uma coisa é você melhorar o desempenho, outra coisa é você ter hipertrofia. Mas isso a gente não vai falar aqui nesse vídeo. Se a sua ideia é ter hipertrofia, por exemplo, ou melhorar o desempenho em alguma coisa, você pode consumir carboidrato mais a creatina? Pode. É legal, é benéfico e tal. Realmente vai absorver mais, né? Vai ter um carregamento maior ali no músculo? Vai. Mas isso vai ser significante? Não. Tá? Então, o que vai ser significativo é você consumir a creatina dentro da dose, da gramatura que você precisa. Tá? Independente de horário. E se você come ou não, se você consome ou não junto com carboidrato, proteína, seja o que for, a diferença é mínima. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas com carboidrato ou carboidrato mais proteína é melhor? Vou fazer. Ok, tudo bem. Mas não quer dizer que se você não conseguir fazer isso, esquecer por algum motivo, vai ser o fim, vai ser ruim, ou então você vai perder o efeito. Nada disso. Tá? Consumir junto com carboidrato ou proteína é melhor, mas também não vai fazer uma grande diferença no dia a dia. Tá? A suplementação com creatina aumenta os estoques musculares de creatina em indivíduos onívoros e ainda mais em vegetarianos. Tá? Os vegetarianos têm um benefício a mais, né? Evidentemente, porque a gente já falou, porque na alimentação realmente não tem essa creatina vindo da alimentação. Tá? Esse efeito pode ser potencializado quando a creatina é ingerida junto com carboidratos ou uma refeição mista, devido à ação da insulina sobre o transporte de creatina, mas o desfecho, né, clinicamente não é tão relevante. Agora falando sobre creatina e cognição, será que tem algum tipo de fundamento? E aí a gente tem um problema que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né, no Instagram, seja lá onde for, falando que
a creatina já está comprovado, creatina melhora a cognição, creatina melhora a memória, poxa, que legal e tudo mais. A gente não pode dizer isso, tá? A gente não pode afirmar isso. A creatina é nível A de evidência para melhora no desempenho esportivo. Só que a gente precisa analisar qual é o esporte que a pessoa vai fazer e entender se a gente não consegue melhorar alguma coisa de fora do que simplesmente tacar creatina ali na pessoa. Vai fazer mal? Cara, não vai. Mas dizer que a creatina vai ter significativamente um grande efeito, não, tá? Não é assim. Mas que ela é útil, ela funciona? Ela funciona. Mas eu preciso entender qual o contexto dessa pessoa para dizer que realmente ela funciona. E isso eu estou falando de treino, de esporte, eu não estou falando de cognição, nem de memória, nem nada disso. Agora, quando a gente parte para a parte de cognição, tá? A gente não pode afirmar que ela é nível A de evidência para nada disso. E aí eu peguei uns 4 estudos, acho que foram 4, que realmente tentaram ver esse lance da creatina na memória, cognição e tudo mais. Tá? E aí, começando pelo primeiro estudo, uma meta-análise, né, feita com 6 estudos, com 281 participantes saudáveis, encontrou evidências bem limitadas para melhora na memória de curto prazo e raciocínio em vegetarianos. E por que eu peguei em vegetarianos? Porque também é interessante a gente falar sobre os vegetarianos, porque a gente fala que a creatina pode melhorar a cognição, porque os vegetarianos não conseguem a creatina pela alimentação e tudo mais. Então, talvez nesse público o efeito seja melhor. Realmente é melhor, mas quando a gente fala de esporte, tá? De desempenho, não para cognição, tá? Como esse estudo aqui mostrou. Mas os resultados foram inconsistentes em outras funções cognitivas, tipo atenção, velocidade de processamento, execução, etc. Ou seja, encontrou evidências bem limitadas para a melhora na memória de curto prazo e raciocínio no público, né, de vegetarianos. 281 vegetarianos foram estudados aqui e não se viu, né, dados muito robustos ali, realmente uma evidência muito forte mostrando que a creatina seja bom para esse público pensando em cognição. Mais um estudo. Incluiu 8 ensaios clínicos controlados, usando uma dose de 2,2 a 20 gramas por dia por 5 dias. Tá? Há 24 semanas. Uma dose realmente bem alta, né? Para o público que chegou ali a 20 gramas, né? Relatou melhora leve na memória geral, porém com uma grande variação ou diferença entre os resultados. Ou seja, os resultados não tiveram uma conclusão, né? Teve uma grande variação, uma diferença muito grande entre os resultados, então é difícil dizer que realmente teve uma melhora. O efeito mais forte em idosos, tá? E isso até faz sentido, né? Tudo bem, a gente pensar que talvez a creatina melhore a questão da cognição e da memória em idosos, talvez seja até ok. Mas mesmo assim, esse estudo aqui não encontrou grande relevância para dizer que isso possa realmente fazer diferença ou que seja bom. Olha, prescreve aí creatina para um idoso, dá aí para sua avó, para seu avô, que realmente vai fazer diferença. Não é isso, tá? Encontrou um resultado ali até ok, mas não foi nada decisivo. Em jovens saudáveis, os efeitos foram mínimos ou nulos. E aí eu estou deixando claro a referência aqui dos estudos para vocês, se vocês quiserem ver, olhar, principalmente pegar a parte ali de métodos, né, para ver como é que foi feito. Enfim, até agora nenhum grande resultado dizendo sobre melhora na cognição. Tá? Bem, esse outro estudo teve uma revisão, né, com 492 adultos saudáveis ou com doenças, e aí doenças variáveis, né? Encontrou evidências moderadas apenas para melhorias em memória, atenção e velocidade de processamento. E aí esse estudo aqui já encontrou uma questão um pouco mais relevante, tá? Uma evidência moderada. Mas encontrou uma evidência moderada também não quer dizer que o desfecho seja realmente positivo, que vai fazer diferença no dia a dia da pessoa. Porém, baixa a moderada incerteza sem efeitos consistentes em função executiva ou cognição global. Tá? Então, encontrou até algum bom resultado com 492 pessoas, mas também não foi algo tão significativo assim. Tá?
Mais um estudo com 123 pessoas utilizando 5 gramas ao dia por 6 semanas. Resultados apontaram efeito cognitivo pequeno e estatisticamente quase significativo, com benefícios incertos na maioria das tarefas cognitivas. Então também mais um estudo que apontou aqui que não teve grandes efeitos. Estatisticamente foi quase significativo, então quase que realmente teve uma boa diferença, mas os efeitos nos benefícios foram incertos na maioria das tarefas. Então, uma dose aqui de 5 gramas também não adiantou muito para esse público. E eu poderia aqui ficar falando mais 10 estudos aqui, citando mais 10 estudos sobre a melhora da creatina na cognição e tudo mais, né? Bem, existe fundamento para a prescrição de creatina pensando em cognição e memória por enquanto? Não. Por que por enquanto? Porque por mais que a gente tenha... você possa ter um ou outro estudo que veja melhora, porque também tem aquilo, né? Ninguém sabe qual é o meu viés. E existe muito isso. Eu tenho viés, por exemplo, de dizer que a creatina não serve para cognição ou memória. Um exemplo, tá? Não estou colocando viés, não estou falando que eu tenha. Estou dando um exemplo. E aí eu vou pegar só estudos que dizem que mostram o que eu quero. Agora, se eu fosse uma pessoa que quer provar que a creatina realmente melhora a cognição, o que eu ia fazer? Eu ia trazer vários estudos aqui, né, apontando, dizendo que realmente tem melhor ou não. E o que isso quer dizer? Por que eu coloquei aqui por enquanto? Porque a gente não tem ainda grandes evidências muito sólidas dizendo que melhora realmente, que a creatina é utilizada para cognição. Tá? Se a gente tivesse realmente muitas evidências, se a gente tivesse, né, escolas de colegiados, né, sociedades de medicina, de nutrição, realmente apontando ali e indicando a creatina para isso, possivelmente a gente poderia olhar com outros olhos para a creatina. Tá? Mas por enquanto a gente não tem isso. Então, eu estou sendo bem até otimista. Tá? Por enquanto a gente não tem, então por enquanto a gente não pode afirmar que seja realmente bom na questão da memória e cognição. Mas você pode dizer, mas eu uso e me sinto ótimo. E aí eu falo para você, será que você não está se sentindo melhor porque mudou algum hábito? Né? Talvez porque você está fazendo terapia, mudou a alimentação, começou a treinar. Quando a gente fala sobre qualquer suplemento, e aqui eu não estou falando sobre só a creatina, qualquer suplemento, alimento, seja o que for, que você atribui algum tipo de benefício ao uso de alguma coisa, você precisa tentar entender o contexto. O que você está fazendo, o que você vem fazendo que possa ter um desfecho nisso. Né? Eu comecei a tomar melatonina e estou dormindo melhor. Será que foi a melatonina? Será que o simples fato de você saber que você precisa melhorar o seu sono não fez com que você fizesse outras coisas? Será que você não está criando hábitos melhores que possam fazer você dormir melhor? Entendeu? Então a gente não pode atribuir todos os benefícios ou algum tipo de benefício apenas a algum composto, algum suplemento, algum alimento. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender tudo que está em volta daquela pessoa e tentar realmente isolar todos os fatores e dizer, não, talvez aqui esse suplemento funcionou para tal coisa. Mas e aí, se for o caso, isso é um relato de caso, é um relato de uma pessoa. Será que em todas as pessoas isso vai acontecer? É mais ou menos por aí, entende? Então, para fechar a creatina e cognição, a gente não tem a gente não consegue bater o martelo e dizer que realmente é muito bom, que funciona e tudo mais. Mas para esporte, né, talvez para desempenho e tudo mais, isso aí a gente pode dizer que sim, mas você precisa entender qual o contexto da pessoa, tá? Se for uma pessoa que, cara, tem uma alimentação zoada, um treino zoado e tudo mais, a gente precisa primeiro arrumar a casa para depois pensar em suplementação, tá? Próxima aula, quinta-feira que vem, 6 horas da noite, a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito de falar e de estudar, que é a obesidade. E aí a gente vai falar o seguinte, por que a obesidade é um problema de saúde? Será que a obesidade é só estética? Porque eu tô gordinho e é ruim, não gosto de ir na praia e tudo mais. Claro que tem isso, sim. Mas a gente vai abordar outros fatores, né? Por que a obesidade pode ser um problema de saúde.
e o processo de inflamação da obesidade. Porque a gente escuta falar que a obesidade deixa você cronicamente inflamado, né? Aumenta a inflamação, mas aumenta como? Aumenta por quê? Quais vias isso acontece? A gente vai falar sobre isso também na próxima aula, quinta-feira que vem, 6 horas da noite, que eu vou lançar o vídeo aqui, vocês podem assistir a qualquer momento dentro dessa playlist. Talvez você esteja vendo esse vídeo em 2030 e aí queira ver a próxima aula, vai estar aí na playlist. Tá bom? Claro que se você for parar para, sei lá, 2030, a gente está em 25, 5 anos aí vendo todos os vídeos, você vai ter um pequeno trabalho, mas fica tranquilo, eu agradeço por você querer acompanhar. Tá bom? É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.